Oi! Hoje é a resenha do conto Malefício, escrito por Marguerite Yourcenar, aqui da sua coletânea Conto Azul e Outros Contos, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E essa pequena história aqui encerra a primeira coletânea, aliás, livro super fininho, para as terças-feiras. Um despertador marcava 11 horas. Eram 11 da noite. A cozinha era quase espaçosa. As paredes, caídas, lentamente impregnadas pela fumaça das panelas, apresentavam os sobreados, as nódoas, as esfoladuras próprias do uso. E perto da porta iam-se em talhes regulares, porque de ano em ano as crianças haviam medido ali o seu tamanho. Os objetos estavam arrumados em simetrias, com ordem, isto é, os mais úteis ficavam ao alcance da mão, na prateleira inferior, e bem para o alto haviam sido relegados os que não mais serviam ou que eram feitos para ornamentar. Assim começa Malefício, escrito por Marguerite Yourcenar, que conta a história de uma situação, talvez mais do que um grande momento dos personagens, pelo menos no começo da história. Enfim, na verdade, temos sim bons personagens aqui. Temos Amanda, temos Humberto e também Algenara. Sim, 3 jovens. E aos poucos a gente vai descobrindo que um desses 3 está doente. Sim, algo preocupa essa comunidade. Na verdade, o que temos aqui no começo desse conto é uma reunião de mulheres. Claro que tem um homem ali no meio da jogada, né? Até aparece outro depois, mas o que importa é que sim, elas estão reunidas ou começando a se reunir para uma coisa que vai acontecer. Sim, a coisa principal é que realmente uma delas está doente. Na verdade, posso até dizer, quem está enferma é a Amanda. Todo mundo se preocupa com ela, mas há um clima do ar meio esquisito, coisa tipo, talvez um não me toque. Sim, é uma situação incômoda. Aos poucos a gente começa a perceber isso, até o ponto que a gente diz, epa, peraí, eu acho que eu entendi essa história, e ela começa a ficar mais interessante. Claro que eu não vou dizer o que é que torna essa história super interessante, esse tal malefício, essa doença da Amanda é muito perigosa? Será? Não? Não vou dizer, porque senão estraga a experiência de ler esse conto muito interessante mesmo. Minha avaliação do texto. Com certeza eu ia fácil afirmar aqui para vocês que esse tipo de conto é daqueles super complicados aqui para o projeto Contos do Meio-Dia. Vocês sabem, a intenção aqui desse projeto é fazer o incentivo da leitura de pequenas histórias. Ou seja, na verdade esses vídeo-resenhas aqui são um tipo de drops. Eu dou um pequeno teaser do que vai acontecer na história, você pode ficar ou não interessado nela e, claro, ir atrás do livro para ler. Mas também, em certos momentos, eu fico um pouco amarrado, eu não consigo dizer muita coisa a respeito da história, porque simplesmente se eu digo algo importante, pumba, mato o conto para vocês. Simplesmente quando vocês vão fazer a leitura, hoje eu já sei de tudo, para que eu estou lendo? Pois é justamente o que está acontecendo aqui nesse último conto dessa coletânea da Marguerite Yourcenar. Claro que, pelo menos aqui em 2020, tem uma certa solução para isso, né? A partir de agora, a partir desse ano, eu estou incluindo uma seção de spoiler ao final do vídeo. Ou seja, eu vou poder contar, para quem estiver interessado, claro, né? O final da história, então poder explicar ou então dar mais valor para esse vídeo aqui, meio enigmático também, tanto quanto a própria história, né? Porque eu tenho que ficar evitando o que está acontecendo de verdade. Pois é, e para início de conversa também, eu tomei um certo spoiler aqui do próprio livrinho. Sim, se a gente ler a 4ª capa aqui, onde faz aquele chamariz para você poder comprá-lo, sim, há um spoiler a respeito dessa 3ª história. Inclusive, eu já falei no vídeo anterior, quando eu vi a 2ª história aqui. Portanto, quando eu comecei a leitura deste conto desta semana, Malefício, eu já sabia qual era o tema, ou pelo menos elementos que iam aparecer nessa pequena história. Então eu já ficava esperando. E por quê? O começo desse texto é um pouco lento, ele enrola um pouquinho para entrar exatamente na história, porque toda história tem isso, né? Um certo momento onde está apresentado a base e tem um estopim. Você percebe na hora, a história começou aqui. A partir dali tem o desenvolvimento e já vem o desfecho. Só que em alguns contos isso demora bastante. E quando você tem um spoiler, já sabe o que vai ser apresentado a seguir, você fica naquelas tipo, tá, eu já sei, começa logo a história, vamos.
agilizar isso. No caso, porque eu já sabia de uma informação muito importante. E aí a gente pode analisar também nessa história da Marguerite Yourcenar, tipo, vale ou não vale saber do que vai acontecer? Sim e não. Você pode realmente ficar um pouco entediado, como eu fiquei, porque você já sabe, ou então ficar muito curioso, ou então ficar completamente boiando, tipo, o que está acontecendo aqui no começo dessa história? Porque, vamos dizer novamente, é uma situação de reunião de mulheres, tá, e daí? Você percebe que há um intruso, tem um homem ali no meio, depois aparece mais outro. Se bem que, quando aparece o segundo homem, você às vezes já sabe que não é uma reunião exclusiva das mulheres, mas também você não entende porque que ele também está lá e é importante. Aliás, você só percebe a importância dele quando ele chega. Sim, o conto ele é enigmático o tempo todo e a gente fica nessa curiosidade que às vezes irrita também um pouco. Claro que quando finalmente é exposto o que está acontecendo ali naquela cena, tudo se passa no mesmo cenário o tempo todo nessa história, aí a gente fala, ok, tá bom, tô gostando, tá interessante, como é que isso vai terminar? Porque aí sim a gente percebe que toda a história aqui gira em torno desses três personagens que eu nominei para vocês. A Amanda, a Algenara e também o Humberto. Talvez um triângulo amoroso? É, talvez. Mas ok, se entre tantos detalhes que eu não posso colocar aqui nessa resenha, será que eu posso afirmar para vocês, pelo menos, que o final é satisfatório? Sim, ele é interessante porque ele também é fruto de várias expectativas que é gerada aqui nessa pequena história, quando, de novo, a gente entende o que está acontecendo por aqui. Aliás, um personagem que aparece, aliás, o segundo homem que participa aqui dessa história, ele determina um certo tipo de desfecho aqui para esse conto. E ficamos então na expectativa se vai acontecer exatamente como ele fala ou acontecerá algumas variações, que claro, a gente pode imaginar várias, mas tudo realmente fica muito interessante. E sim, o final aqui não sei se posso dizer que é surpreendente, mas ele tende a ser diferente do que a gente pensa que vai acontecer. E aliás, é muito bom o desfecho, ele abre muitas possibilidades e torna todo aquele contexto inicial algo muito superior. Ou seja, a gente pode dizer que é uma história que ela evolui do ponto que ela começa para onde ela vai, o que é bastante satisfatório também. Bom, já que eu não posso dar mais detalhes mesmo, é melhor parar de ficar enrolando, né? E ir logo para a sessão spoiler. E aí, se você não estiver interessado nisso e quiser abandonar o vídeo, não tem problema, eu não vou ficar chateado. Mas, se você for muito curioso, eu vou deixar este minuto aqui do vídeo para você pular até lá, onde você vai descobrir a nota que eu vou atribuir a este conto e também descobrir o próximo livro que vai substituir a essa coletânea aqui da Marguerite Yourcenar, que é de um autor brasileiro. Quem será? Não sei. Você pode descobrir aqui nessa minutagem. Enfim, tá dito que a partir de agora tem spoiler. Tchau então. Mas para quem ficou, eu já vou dizer então qual é o grande tema aqui deste conto da escritora belga. Sim, temos uma história de bruxas. Pois é, essa é a parte interessante que tem um spoiler ali na quarta capa. E quando você já sabe disso, para o começo aqui desse texto, você fica assim, um pouco entediado, porque tipo, começa logo isso, porque eu já sei o que vai acontecer, não precisa ficar me enrolando. Exatamente isso, essa reunião de mulheres é uma reunião de bruxas, mesmo que esteja numa situação que parece uma reunião de alcoólicos anônimos, por exemplo, né? Porque todo mundo fica se reunindo, nada acontece e fica com a expectativa de uma pessoa que está para chegar. Na verdade, quem está para chegar é a Amanda, a pessoa que está doente. E aí você fica também curioso, mas peraí, isso aqui não era uma história de bruxa? No começo você fica meio na dúvida do spoiler que você tomou. É uma situação curiosa que eu também fiquei. Ou seja, quem sabe o que vai acontecer fica curioso também, do mesmo jeito que quem não sabe, porque a história é completamente vaga ali no seu começo. Mas quando ela principia, realmente aí a gente entende que Amanda está doente, ela pode morrer daquilo que ela tem, o tal malefício. Só que aí a gente começa a ter detalhes de como que ela ficou doente ou por que ela ficou doente, né? E será que ela tem uma cura? Bom, a gente acaba descobrindo também depois, ao longo do texto, que sim, há uma possibilidade. E aí, mesmo que eu esteja aqui numa sessão spoiler, eu não vou dizer qual é a solução que ela pode ter, porque é muito interessante. Mesmo para vocês que já sabem do spoiler, como eu, o texto ainda é muito forte, muito imaginativo, a gente pode dizer também, porque ele caminha por uma área que a gente talvez não tinha imaginado antes. Ou seja, o tempo todo, para quem tem spoiler, para quem não tem, o
texto é forte, muito bem escrito pelo Marguerite Yourcenar. Mesmo que tenha assim uma certa sensação que ela fica enrolando um pouquinho, ela foge da proposta central para falar um pouco dos personagens. Bom, até aí tudo bem, mas talvez porque eu fiquei com essa sensação porque eu tinha um spoiler, eu queria que a história começasse logo, não ficasse enrolando. Para quem não sabe nada, eu acho que esses momentos vagos não atrapalham muito e continua a gerar uma certa curiosidade. Enfim, sim, mesmo sendo uma história de bruxaria, aliás, eu gosto bastante de histórias de bruxa, sim, o texto é muito forte, muito interessante. Aliás, a gente pode pensar também de uma coisa que eu comentei no texto passado. Aliás, no primeiro conto foi uma história totalmente fantasiosa, bem maluca, e o segundo foi mais pé no chão. Este texto aqui também tendia a ser uma certa fantasia, porque tem bruxa, né, na história, né? Mas na verdade não, é algo bem realista. A gente pode até tirar esse ponto fantástico de ser uma reunião de bruxas ali e considerar que tipo, tudo podia acontecer no mundo real. Por algum motivo, a Amanda também poderia ficar doente. Isso é interessante da gente analisar também. Ou seja, a escritora se vale de uma história de bruxas para contar algo que pode acontecer no mundo real fácil, fácil, o que é bastante curioso. Ou seja, as intrigas que acontecem aqui ao longo da história são muito interessantes o tempo todo, porque, como eu disse, pode acontecer também no mundo real de uma maneira bem comum. Enfim, para Malefício, escrito Marguerite Yourcenar, eu atribuo 5 asteriscos. Gostei bastante. Eu ia dizer 4,5, mas acho que vale a pena eu tirar essa minha sensação, que eu tomei spoiler, e confessar que sim, esse texto é bastante interessante mesmo. E funciona muito. Bom, então terminamos a primeira coletânea na edição 2020 do projeto Contos do Meio-Dia. Rapidinho, apenas 3 histórias, foi fácil a leitura. Sim, temos algo interessante a ser dito a respeito desse livro depois quando fizer a resenha geral dele. Então, vou apresentar qual é o livro que vai substituir Marguerite Yourcenar nas terças-feiras. Sim, temos uma história de um escritor brasileiro, várias histórias aliás, né? Monteiro Lobato com o livro Negrinha, mais uma coletânea de contos desse autor sensacional, história adulta. Não vamos confundir com as histórias infantos juvenis lá da turminha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, aqui as situações são bem casca-grossa mesmo. É pra gente sofrer também junto com os personagens, principalmente com a principal aqui, que aliás dá título a esta obra, Negrinha, um texto super famoso do autor que eu já resenhei 2 vezes aqui. Portanto, semana que vem, na próxima terça-feira, começamos com o primeiro conto aqui desse livro. Aliás, não começamos pelo primeiro, começamos pelo segundo, porque o primeiro é Negrinha. E como eu já fiz outras resenhas a respeito desse texto, eu vou pular ele, deixar ele para o final. Sim, eu quero voltar mais uma vez e falar mais um pouco a respeito desta obra super famosa do escritor. Então a gente vai começar pelo segundo texto, já fica combinado. E para fechar, vale confirmar que amanhã temos outra resenha de Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no comecinho do projeto em 2020. E tchau!